No Flamengo vão sair Rodrigo Caio e Felipe Luiz, que se aposentou e foi convidado para ser auxiliar técnico do Jorge Jesus no Al Hilal da Arábia Saudita. O Bruno Henrique renovou, mas ainda falta o Everton Ribeiro. E ainda são esperados o Léo Ortiz e o De La Cruz. O Gabigol tá nesse imbróglio aí, né? Ele tem contrato até o fim de 2024. Ontem ele deu uma entrevista no Podpah e disse que começou a debater essa renovação dentro do clube, mas aí as conversas travaram e ele não sabe se fica ou não. E se esse for o último ano dele, né, até o final de 2024, ele quer fazer o melhor ano. Qual que é a maior urgência desse time, Rodrigo? Não é essas posições ali da frente, né? Isso aí tá meio resolvido, vai. Resolvido porque já tem um monte de jogador, né? A não ser que tivesse uma saída em massa, que não vai acontecer, você já tem os jogadores nessas posições da frente. Acho que vai precisar de zagueiro, porque já tá. O Pablo mostrou que não dá conta, Davi Luiz você não sabe se fica. Enfim, hoje você tem o Fabrício e o Léo Pereira, que são os zagueiros de fato, né? Então, o Léo Ortiz é um que eles estão procurando. Já se falou aí do Bruno Mendes, né? Enfim, porque como uma possibilidade. Mas vai precisar de zagueiro. Possivelmente um lateral esquerdo, visto que sai possivelmente não, sim, o lateral esquerdo, sai o Felipe Luiz se aposentando. Vai precisar. A lateral direita é uma discussão, porque tem três laterais direitos, os três são médios, né? E você não tem ali um titular absoluto. E vai precisar de volante. E meia, né? Meia provavelmente é o De La Cruz, o alvo aí do Flamengo. Mas sendo o volante ainda não ficou claro, mas eles vão precisar de reposição. Ficou claro que todas as vezes que o Pulgar não jogou, o time sofreu muito. Então você precisa de uma reposição ali. Se tem o Alan, que se conseguir se livrar das contusões pode ser um reserva, mas você vai precisar de mais um volante pelo menos. E aparentemente o Tite quer mais um jogador ali de ponta, ponta direita. Foi o que os nossos colegas do GE publicaram Caramba! ontem. O que Para que não revezar precisa? com o Luiz Araújo. Não, assim, ô Júlio, vamos ser sinceros assim, nem todos esses jogadores são para ser titulares, né? Acho que o que ele está procurando ali de jogador titular, de fato, é um jogador de meio de campo e possivelmente um zagueiro ali para disputar a posição de fato. Os outros são jogadores que vão compor o elenco, mas tem que ter uma reposição melhor do que a que é hoje. O Flamengo tem 200 milhões de reais para investir durante o ano inteiro, faz sentido que ele vá atrás de jogadores que tenham algum nível, né? Mesmo que não seja assim, o jogador de 10 milhões de dólares todos, provavelmente só vai ter um jogador assim, se for o De La Cruz vai ser ele, mas você vai procurar outros jogadores que tenham ali um preço, não tem dinheiro para pagar, tem caixa para pagar por rescisões, ou seja, pagar 2, 4, 5 milhões de euros, algo nesse sentido, que é o que a gente falou ali que, por exemplo, o Corinthians não tem, ele pode até ter folga de folha salarial, se ele decidir não pagar a dívida mesmo, como é que está aparecendo, ele vai ali ter folga de folha salarial, mas dinheiro para investir vai ser mais difícil, assim como o São Paulo também não vai ter dinheiro para investir. Quando você tem dinheiro para investir, você escolhe mais os jogadores. Então, essas aí são as posições. O que não precisa, certamente, é ataque, que você tem um monte de atacante lá, e jogadores pela esquerda também tem um monte de jogador pela esquerda ofensivo, né? Cebolinha, Bruno Henrique, enfim. E você falou do De La Cruz, Rodrigo. É esse nome mesmo que talvez seja o principal? Sim. Se você olhar no histórico do Flamengo, todo ano eles fazem uma grande contratação de um jogador que é mais caro. Esse ano foi o Gerson, no ano anterior foi o Cebolinha, e aparentemente, no orçamento do ano que vem, deve ser o De La Cruz aí. Se ele já tem ali uma conversa com o De La Cruz, agora precisa se acertar ali com o River diz que não quer vender, complicou o negócio no meio do ano, agora o Flamengo pode estar estudando pagar a multa, e a multa inteira que é 16 milhões de dólares, aí vai ter que abrir um caixa ali para você pagar à vista, né? Mas é uma operação que é bem possível para o clube, acho que se as coisas funcionarem, vai ser a principal contratação do time para a temporada. E é um jogador que resolve muitos problemas ali no meio de campo do Flamengo. Agora, a gente viu toda essa história do presidente do Corinthians, o novo presidente, né, o Augusto Melo, que ainda não assumiu, e como a Marília Ruiz disse ontem no Fim de Papo, ainda tá numa. Parece que ele ainda tá em campanha, né? Ele disse que não falou com o Gabigol ainda, quer dizer, que não tem conversa,
mas continua insistindo nessa história de que ele caberia muito bem no time, etc. Tal. O Gabigol, nessa entrevista que ele deu para o Podpah, despistou, lembrou que tem contrato até o fim de 2024 com o Flamengo, mas fez elogios à torcida corintiana. Quer dizer, Júlio, ninguém fala nada, mas também ninguém não, sabe, ninguém fala, mas também ninguém não fala. É tão estranha, né? Porque aqui, até aproveitando para falar sobre os dois jogadores ao mesmo tempo, né? O Everton e o Gabigol, como nossa tarja pergunta aqui. São dois estilos, dois perfis tão diferentes, né? O Everton Ribeiro, você consegue imaginar tranquilamente o Flamengo fazendo algo parecido que o Palmeiras fez com o Marcos Rocha. É um veterano, outros times poderiam querer, mas também ninguém vai fazer uma proposta extraordinária. É um cara que já está mais para fim de carreira do que para meio de carreira, mas é um cara que não reclama de ficar no banco, é um cara que vai ajudar o treinador no que ele precisar. Precisa jogar 10 minutos, joga 10 minutos, precisa jogar 5, joga 5, precisa jogar um jogo inteiro, joga o jogo inteiro, precisa ser titular numa partida secundária do Campeonato Carioca. Acho que a gente não vai ver biquinho do Everton Ribeiro. Então, fica todo mundo muito mais confortável com assim, vai lá, renova por um ano e tá tudo certo. O Gabigol tem outro perfil de jogador, outro perfil de personalidade e também a própria idade, né? Não é um cara ainda tão veterano assim, é um cara que ainda tem bastante lenha para queimar, dependendo de como ele tiver cuidado e cuidar do corpo daqui para frente. Então, é um cara que passa a impressão de que pode te trazer problemas no vestiário, de fazer biquinho, de estar sempre falando, de estar sempre isso, de estar sempre aquilo e tal. Então, o que você faz com o Gabigol, né? Você renova o Gabigol, me parece absurda a hipótese de renovar o Gabigol agora, e acho que o Flamengo também entende assim, tanto que, como o próprio Gabriel disse, não se conversa mais sobre renovação. Você faz o que? Você rifa o Gabriel para um adversário? Complicado isso também, né? Porque ele ainda tem 27 anos, é um cara que a gente sabe que motivado e jogando pode trazer muitos resultados. Então, qual é a opção? Você deixa o cara um ano no banco, porque ele vai ficar no banco com o Tite, isso está muito claro, como uma opção de qualidade, mas ele não resolve tanto quando ele não está tendo sequência de jogo, né? Não é aquele cara que resolve ao entrar aos 30 do segundo tempo, pode fazer biquinho, pode em julho assinar contrato com outro, aí vai ficar aquela baita daquela polêmica, que foi o que ele disse ontem, né? Eu trabalho com coisas concretas. Concretamente, o que eu tenho é um ano de contrato e a possibilidade de assinar de estar livre no meio do ano. Quer dizer, imagina que esquisito, em julho o Gabriel assina com o Vasco e tá lá jogando pelo Flamengo, ou com o Fluminense, só para falar dos rivais ali locais do Mengão. É uma situação muito estranha a do Gabriel. E acho que o ideal seria o Flamengo vendê-lo. Mas aí quem tem dinheiro? Quem vai pagar? Quem vai pagar, sei lá, 10 milhões de dólares no Gabriel? Ele não tem mercado fora e aqui dentro ninguém tem grana. É uma situação bem estranha mesmo. E acho que apesar de considerar o ideal vendê-lo, que ele vai acabar ficando, Domi e Rodrigo. Acho que ele vai acabar ficando, vai acabar sem jogar, jogando bem pouco, vai jogar no Carioca, vai jogar pouco, vai jogar partidas menos importantes para o Tite tentar controlar qualquer tipo de problema que haja lá dentro. E em junho e julho a gente vai ter essa situação estranha do Gabriel assinando com outro time, sei lá, vai ficar sem jogar mais ainda, né? Porque o cara vai ter assinado já com outro e o Flamengo não vai querer utilizá-lo. Ô Júlio, você acha que o Tite não tem condição de recuperar o Gabigol? Eu não sei nem se o Tite quer recuperar o Gabigol. Acho que o Tite não é um grande fã do Gabigol. Ele convocou o Gabigol para a seleção brasileira algumas vezes por obrigação, por pressão externa muito forte. O Gabriel não dava para não convocá-lo com tudo que ele estava fazendo com a camisa do Flamengo naquele período. Mas, obviamente, o Tite não morre de amores pelo Gabriel. Não estou nem falando isso porque não levou para a Copa, hein? Não levou para a Copa, acho que dava para levar, pelo que aconteceu no fim do ano passado, mas não é nem isso. Se a gente olhar a trajetória inteira, quais as oportunidades que o Gabriel teve na seleção, né? Quantos jogos seguidos ele jogou, quantas vezes ele foi titular. E olha que era uma posição ali, a camisa 9, se a gente colocar o Gabriel ali como um camisa 9, porque ele também não é um jogador tão específico, né? Ele não é nem um 9, nem um ponta, mas
puxa, depois da Copa de 2018, do Gabriel Jesus ter passado a Copa em branco, você teve essa posição ali meio atirada para cima para ver quem pegava, né? Foi o Firmino por um tempo, depois apareceu o Richarlison. Eu não sei se o Tite tem interesse em pegar o Gabriel, colocar no colo e falar, vem cá, vamos recuperá-lo, vamos encontrar uma posição, vamos montar o time em função do Gabriel. Não me parece ser a intenção do Tite, não. Nunca foi. Eu não sei se montar o time em função do Gabriel, mas talvez melhorar o aspecto psicológico dele. Não, Rodrigo, o que você acha? Você acha que ele não tem mais espaço mesmo no Flamengo? Eu tenho uma visão bem diferente da do Júlio. Eu acho que, primeiro, nessa entrevista que ele deu ontem para o Podpah, ele falou de uma contusão dele no adutor que durou o ano inteiro, ano passado, né? E aí, que ele sofreu no Mundial de Clubes ainda. Então, me parece que ficou claro que houve um erro generalizado do próprio Gabriel, do departamento médico, de todo mundo, de ter decidido que ele não ia parar, ia continuar jogando, e ele teve uma temporada mega meia-boca, né? A pior temporada dele no Flamengo. Então, você vendeu um jogador... Mega meia-boca é muito bom. Mega meia-boca é muito bom. Pois é. Às vezes a gente quase um cacófono, né? Enfim, mas você vender um jogador desse em baixa, eu acho que é um negócio ruim. E como não vai vender, dificilmente vai ter proposta e tal, ele vai ficar um ano e eu acho que vai depender do desempenho dele em 2024 para saber como é que vai se desenrolar a relação dele com o Flamengo. Eu acho que se ele começar um semestre bom, tiver recuperado e tiver um... Eu não acho que o Tite vai jogar ele às traças, não. Acho que o titular é o Pedro, sem dúvida, hoje, mas que eventualmente você vai ter variações, você tem uma temporada longa, um monte de jogo, ele vai jogar um monte de jogo também, e seria, inclusive, não muito inteligente da parte do Tite desperdiçar um jogador, se ele tiver inteiro e tal, com esse potencial e não achar formas dele jogar. Acho que vai achar formas e se ele tivesse recuperado, quando chegar no meio do ano, você vai ter uma discussão de renovação que vai ser dura. E o Gabriel, vamos ser sinceros, essas declarações que ele deu no Podpah tá jogando o mesmo jogo que todo jogador que está não exatamente completamente fim de contrato, mas que falta um ano de contrato, faz. Como o Bruno Henrique fez, cavando proposta em todos os clubes do Brasil, ali dizendo que ele estava disponível, e aí teve zilhões de ofertas e ele acabou renovando com o Flamengo e conseguiu condições mais vantajosas. Se o Gabriel chegar hoje e falar assim, não, acabou ano que vem, se o Flamengo me der R$1, eu fecho. O Landim oferece R$1 para ele. Então tá aqui, Gabriel, como você falou que fecha por qualquer dinheiro, toma aqui R$1 por mês aqui. Ele tá jogando o jogo, tá deixando as portas abertas, porque ele sabe que com isso ele ou consegue um melhor contrato no Flamengo ou um melhor contrato em outro lugar. É um jogo que ele tá bem consciente do que ele tá fazendo. Assim, às vezes a torcida fica meio melindrada com isso e tal. Todo jogador faz isso. Absolutamente normal e vai depender muito do histórico dele, a continuidade, de acordo com o desempenho que tiver em 2024. A gente leva muito a sério essa coisa de o jogador ali ele gosta de um clube, gosta de outro, mas para a vida dele é a profissão e é fazer negócio também ali, ver o que vai ser melhor para a vida dele no futuro. E o melhor para a vida dele no futuro é manter as portas abertas. Se o presidente do Corinthians está dando uma de alegre lá e dando declaração que quer ele pode usar isso aí como pressão para o fim do ano que vem. Faz parte do jogo. O Dudu Campos lembra aqui no nosso chat, essa história tá bem parecida mesmo com o Bruno Henrique no Palmeiras, como você falou, Rodrigo. Eu entendo que faz parte desse jogo. Eu concordo, eu acho que ele tá jogando esse jogo porque é o que ele pode fazer no momento. Agora, eu não entendo esse novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, fazer esse jogo, Júlio. O que ele ganha chamando atenção pro Gabigol, sendo que ele mesmo disse que não teve conversa nenhuma? Aí é um pouco a história lá o cara que está em campanha, parece que ele tem dificuldade para acabar a campanha, né? Para encerrar a campanha. A gente viu isso 4 anos aqui, né, Júlio? No Brasil, né? Exato, fora do futebol, né? O cidadão ganha a eleição, falou, ganhou, agora governa aí. O cara continua em campanha, né? Porque obviamente não tem plano, né? Continua ali jogando para a torcida. Eu não sei, Domi, o Gabriel é um jogador que daqui 6 meses pode assinar com qualquer time. Vai que, ao fazer, não sei se tem toda essa lógica no que o Augusto Melo está fazendo, tá? Mas vai que o Gabriel se derrete pela torcida do Corinthians,
se anima a tal ponto de falar, quer saber? Vou jogar lá. Daqui 6 meses Você eu assino o acredita contrato. mesmo, Júlio? Não sei. Eu não estou falando pela torcida do Corinthians, pela torcida do Flamengo também. Você acha que ele vai ficar assim, ai meu Deus, a torcida do Corinthians, ai meu Deus, a torcida do Flamengo, por isso ele vai fechar algum contrato? A Domi me perguntou por que eu acho que o presidente está fazendo isso. Estou achando que talvez o cara... mais grana no final, ele leva. Talvez o cara tenha essa coisa aí. Eu acho que é um erro por parte dele, porque é difícil, né, a chegada do Gabigol, por tudo isso que a gente falou. O Corinthians não vai ter lá... Se o Corinthians tivesse, sei lá, uma grana boa para fazer um investimento, talvez o Flamengo olhasse para isso e falasse, beleza, é um dinheiro que entra... porque o Flamengo também tem essa dinheirama toda, tem dinheiro em caixa, mas é sempre melhor ter do que não ter, né? Então, se você tem oportunidades de negócio, concordo que, e até falei na minha fala anterior, vender na baixa, foi o termo que o Rodrigo usou, a situação do Flamengo, para mim, o melhor era vender, não vender na baixa, não vender por qualquer saquinho de amendoim, né? E essa hipótese de vender meio que não existe, porque o Gabriel não tem mercado fora e no mercado interno ninguém tem dinheiro. Então, se houvesse uma grana para investir, talvez fosse uma boa, mas não tem essa grana. Eu acho perigoso o que o Augusto Melo está fazendo, porque o Corinthians já ficou meio chamuscado recentemente com outras especulações, né? Vai chegar o Drogba, vai chegar não sei quem, e isso virou motivo de piada forte por parte das torcidas adversárias do Corinthians. O corintiano sofreu bastante com gozação por esses quase jogadores que vieram, que nunca foram nem quase, né? Isso aí acaba sendo o tiro que sai pela culatra. Tem que tomar mais cuidado mesmo, tem que sair da campanha, o atual presidente do Corinthians. Uau!